Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele assim. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele assim. Vira com esse irmão que está do seu lado e fala com ele assim. Meu irmão, você está preparado? Fala com ele assim, não se movimenta agora, porque Deus vai falar com você através de uma ministração do nosso Ministério de Artes. Então, só ouça o que Deus quer falar com você. No princípio, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E se fez luz. Criou Deus tudo que há na terra. Fez separação das águas e da terra, céus e mar, vegetações. E na coroa, na mais perfeita criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas contudo, o primeiro Adão foi corrompido com o pecado, fazendo assim o distanciamento entre o Pai e a mais perfeita criação. Mas o plano de Deus não seria frustrado. Deus já começava a sonhar e a fazer um plano para resgatar a cédula do pecado e trazer de novo a comunhão entre o Pai e o Filho. E colocou o seu plano em andamento. Enviou um anjo a uma jovem virgem que geraria um homem sem pecado, o Filho unigênito de Deus, a qual resgataria a cédula do pecado. E nos devolvendo assim a presença do nosso Pai. Ele nos entregou a perfeita comunhão. Nos ensinou que o mais sujo dos homens era amado pelo Pai. Que o mais perverso, se entregasse a vida para o Pai, seria amado por Ele. Nos resgatando, nos trazendo de volta à vida. E assim se cumpriria as promessas que declarou Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o nome dele, Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos perguntavam qual era o nome dele. O nome dele? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cavalgando sobre os montes.
Vamos celebrar esses irmãos aí do teatro. Que coisa maravilhosa, isso. Celebra esses irmãos. Que maravilhoso. Fala com o seu irmão assim, olha, o que importa? O que é mais importante? Fala que o que é mais importante mesmo é Jesus. É estar aos pés de Jesus. É estar pertinho de Jesus. É estar celebrando Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória. Já deu um Feliz Natal para esse irmão que está do seu lado aí? Já não? O da direita ou da esquerda que você deu? Hã? Já deu para os dois? Dá para o de trás agora? Fala com ele, Jesus, seja bem-vindo nesse culto. Celebra esse culto aí. Feliz Natal, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você agora recebesse com muito carinho, com muito amor, alguém que Deus preparou nessa noite para trazer uma mensagem muito especial aos nossos corações, tá? Vamos receber com muita alegria nossa querida pastora Josileide Paz. Vamos celebrar a vida dela, vamos? Celebre a vida da pastora. Deixa Deus te usar, pastora. Amém. Graça e paz. Ai. Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Ai, gente, eu tô aqui com o meu coração. Mas, glória a Deus. Que dia especial. Esse dia é especial para você? Hoje nós estamos aqui juntos para celebrarmos o aniversário. O dia, nós sabemos que não foi hoje exatamente, mas é o dia que nós escolhemos, o dia que nós separamos para agradecer ao Senhor pela vinda dEle ao nosso meio. E eu queria que você perguntasse à pessoa que está aí do seu lado. Pergunta para ela se ela gosta muito de comemorar o dia do ano dela. A pergunta é, você gosta muito? Responde aí, gente. E eu vi umas cabeças dizendo que não. A outros, o dente veio aqui no canto. Gente, eu amo fazer aniversário. O dia do meu aniversário é um dia assim, muito especial na minha vida. E é interessante porque quando eu fui escolhida pelo Senhor para trazer essa palavra, essa mensagem, foi muito interessante que o Espírito Santo falou ao meu coração, que Ele ministrou ao meu coração. E mesmo eu gostando muito de fazer aniversário, desde 2012 que eu passo, na maioria das vezes, aniversário, o Natal longe da minha família. Né? E aí, quando eu fui preparar essa palavra, o Senhor me fez uma pergunta, e é a mesma pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã, que é o tema dessa pregação. Natal. O que este dia significa para você? Pergunte ao irmão que está do seu lado. Hoje é Natal. O que este dia significa para você? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos refletir um pouco sobre o verdadeiro significado do Natal. E é interessante porque eu falei, até essa semana eu falei assim, gente, o Natal para mim perdeu sentido faz muito tempo. Desde que eu deixei e não consegui passar o Natal com a minha família, o Natal para mim já não é tão alegre assim, já não é algo que me motiva, já não é algo que eu conto, para mim é mais um dia de 24 para 25, 25 para 26. E o Espírito Santo me chacoalhou em relação a isso. Ele chamou a minha atenção. Por quê? Porque nós criamos uma cultura do Natal ser um dia que eu preciso necessariamente estar reunido com a minha família. Eu preciso necessariamente trocar presente.
Eu preciso necessariamente entrar no consumismo que o mundo tem inculcado em nós e tem feito e distorcido o verdadeiro sentido do Natal. E é interessante porque ontem uma pessoa também compartilhou comigo que está aqui sozinho em Portugal e falou assim, nossa, é muito difícil para mim estar sozinho aqui em Portugal sem a minha família. E aí eu falei, não, Jesus, então não sou eu sozinho. E nessa noite, se você está aqui nesse lugar, assim como o Espírito Santo mudou a minha visão, mudou a minha mentalidade em relação a esse dia, eu creio que Ele vai mudar a sua mentalidade também nessa noite. Você crê nisso? Porque a primeira coisa que nós precisamos refletir, ainda não vou entrar na pregação, que eu ainda não li o texto, mas para a gente entender o significado deste dia, nós precisamos ter na nossa mente bem claro que o Natal deve ser visto como um dia memorial. Memorial não tem relação com o passado, não tem relação com o presente, não só apenas do passado, o presente, mas também está relacionado com o futuro. Ou seja, o Natal significa nós trazermos a nossa memória de uma forma mais intencional, de uma forma mais intensa, o dia em que Deus manifestou a salvação na terra. A salvação já estava profetizada, a salvação já estava declarada, mas no dia que Jesus nasceu, foi algo memorial, porque toda promessa, toda aliança, ela precisa de um memorial. Então, é muito mais, o Natal é algo que nós precisamos trazer à nossa memória, como não só um momento de trocar presente, não só o momento de nós termos uma ceia, mas nós lembrarmos de um momento que marcou a história da humanidade. O momento mais importante que existiu na Terra foi o nascimento de Jesus. Foi tão importante que ele foi capaz de dividir a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. É por isso que nós precisamos lembrar desse dia como algo não só memorável, mas também algo atemporal. Todos os anos é preciso que haja em nós uma alegria, uma satisfação sobre esse dia, que é o dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Então, para a gente refletir mais um pouco sobre isso, abra sua Bíblia, esse texto já foi falado várias vezes hoje, várias vezes, né, no mês, que é Isaías 9. Amém? Isaías, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 9. A partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1, vai dizer: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, o cedro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que os guerreiros andam no túmulo da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de passos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para estabelecer, para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pai, essa é a tua palavra. Glorifica o teu nome mais uma vez. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra tem poder, ó Pai, para nos salvar, para nos libertar. Mas é a tua palavra também que nos transforma, é a tua palavra que nos santifica. Eu oro, ó Pai, para que as nossas mentes nessa noite estejam, Pai, acessíveis ao poder da tua palavra. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, e que o nosso coração, ó Pai, seja encontrado diante de Ti, uma terra fértil, ó Pai, onde a Tua palavra possa não só semeada, mas também ela possa criar raiz e dar frutos, frutos 100 por 1, ó Pai, frutos que durem para sempre, frutos, ó Pai, que venham glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor, muda a nossa mente nessa hora, transforma a nossa mentalidade, ó Pai, porque Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos conformar, ou seja, moldar a nossa mente, mas permitir que o Senhor transforme a nossa mente através da Tua palavra, para que nós venhamos a experimentar a Tua vontade, ó Pai, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Por isso que a nossa mente esteja acessível ao poder do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer o que apraz ao Teu coração. Aquilo que está no coração do Pai para essa noite, em nome de Jesus. Aqui esse texto é interessante, porque nós lemos muito o versículo 6. Mas aqui nós vamos ver o profeta Isaías. Ele vai falar para o povo de Israel. O povo de Israel estava em um período de muita guerra. Aqui eles estavam cativos ao governo da Síria. E o povo estava sem esperança. O contexto dessa época, o contexto em que Isaías, ele traz para o povo a revelação do que Deus estava fazendo. E é interessante que no início desse capítulo 9, ele vai dizer que Jesus, que Deus estava mudando a história do povo. Deus estava transformando aquela realidade. E ele estava dizendo, o povo que anda em trevas viu uma grande luz. Viviam em região de sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E ele continua dizendo que o povo iria se alegrar no Senhor, como eles se alegram no tempo da colheita. Eles iriam se alegrar no Senhor da mesma forma como eles tinham despojos conquistados na guerra, quando eles ganhavam dos inimigos e eles repartiam os despojos. Então, Isaías está dizendo que aquela realidade que o povo estava vivendo naquele momento ia ser mudada, ia ser transformada. E Deus faria algo que o povo ainda não tinha vivido. E aí ele fala isso antes. E ele está dizendo que as botas que eles usaram nas guerras, as roupas que estavam sujas de sangue, todas seriam queimadas, porque Deus ia mudar as vestes do povo. Deus ia mudar a realidade do povo. E ele diz que isso seria por quê? E aí no versículo 6, quando ele começa a explicar. Porque Deus iria mudar a história daquele povo. Porque Deus iria mudar o destino daquele povo, porque um menino nos nasceu. E esse é o primeiro ponto. O povo de Israel estava vivendo um contexto de fragilidade política. Repita isso comigo. Fragilidade política. Confusão espiritual. Injustiças profundas. E desesperança. Esse era o contexto do povo de Israel, e é bom você guardar essa característica desse contexto, porque nós vamos falar sobre isso. Esse texto vai nos mostrar de uma forma mais profunda porque Jesus veio habitar entre nós. Amém? E eu trago para você nessa noite 3 motivos porque o Natal precisa ser para nós um dia memorável. Porque o Natal precisa ser desconstruído algumas coisas que nós vivemos hoje. Porque eu olhei ontem para algumas crianças e em momento nenhum eu vi as crianças comemorar que hoje era o dia do nascimento de Jesus. Que a gente comemorava o aniversário de Jesus. Gente, criança gosta de aniversário. Tem uma pessoa que gosta mais de aniversário do que criança? Não. Tem aqui? Eu gosto tanto quanto. Se eu pudesse, comemorava o mês inteiro. Mas crianças gostam de aniversário, mas dificilmente você vê uma criança no dia 25 de dezembro
falando, hoje é o aniversário de Jesus. Hoje eu preciso separar um presente para dar a Jesus. Olhe, Jesus, hoje, 25 de dezembro, nós comemoramos o dia em que Deus veio à Terra. Porque essa memória é que a gente precisa construir na mente das crianças. Porque quando você fala em 25 de dezembro, as crianças dizem assim, eu quero meu presente. Quando a gente não traz o Pai Natal na área. Então, a gente precisa começar para fazer do Natal, de verdade, o significado que ele tem, e um dia memorável, a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade e mudar a mentalidade da próxima geração. Trazendo esse entendimento, porque às vezes a gente vem para o culto, dia 25 chega aqui, pastor, esse culto era para estar lotado. Esse culto, gente, eu vou dizer para você, é mais importante do que o culto do dia 31. Porque se a gente tem vida eterna, é porque um dia ele veio. É porque um dia um menino nasceu. E ele veio como criança. Então, a partir de hoje, a nossa mentalidade precisa mudar. E o culto de 25 de dezembro precisa ser o culto que a gente vai estar aqui junto. Para celebrar de verdade, para se alegrar, para pular, igual a gente fazia aniversário. Para a gente compartilhar, a gente ter prazer de convidar outros. Olha, hoje, dia 25, nós vamos nos reunir todos para comemorar um aniversário muito especial. De quem? Do Salvador. Daquele que me libertou do pecado. Daquele que me tirou das trevas e me trouxe para o reino da luz. Então, nós precisamos mudar na nossa mentalidade, porque um menino nasceu para nós. E é interessante que o profeta diz assim, porque um menino nasceu para nós. Ele não nasceu para satisfazer a vontade de Maria e José de ter um filho. Ele nasceu para nós. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, para nós. Mateus 1, 23 vai dizer, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quando o profeta ele fala porque um menino nos nasceu, ele está dizendo o próprio Deus se fez ser humano, nasceu de uma virgem, veio como criança. E eu comecei a refletir sobre isso, porque Deus ele tinha um poder, gente, de vir já grande. Com 33 anos ele já aparecia para nós, começaria a fazer milagre, fazer prodígios, mas ele escolheu passar pelo mesmo processo que nós passamos. Ele escolheu ser gerado, ele escolheu ser desejado, ele escolheu que Maria sonhasse com a chegada dele. E foi isso que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele falou assim, da mesma forma que eu fiz Adão e Eva, eu podia fazer todos os seres humanos. Mas por que eu dou 9 meses de gestação? Porque uma vida, ela precisa ser gerada. Uma vida, ela precisa ser desejada. Ela precisa ser amada mesmo antes de conhecer. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que Deus escolheu passar por todos os processos que nós passamos. Ser gerado, nascer depois de 9 meses e habitar entre nós. Deus veio como uma criança. O Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu se familiarizar a minha natureza e a sua natureza. Ele não pecou, mas Ele tomou sobre Ele o nosso pecado. Até nisso. Para que nós viéssemos a entender a identificação, para que nós viéssemos a entender o quanto Ele nos ama. Em Filipenses 2, no 6 a 7, ele vai dizer, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria ser retido a qualquer custo. Imaginem, ele estava em Deus. João vai dizer que ele era Deus, ele vivia em Deus. E ele estava com Deus desde a eternidade. Ele era o próprio Deus. Ele fala assim, não, mas isso não vai me impedir.
Isso não vai me deter, isso não vai me fazer resistir ao plano e o propósito do meu Pai. Se eu tenho que deixar a minha glória de Deus e me tornar um ser humano, me identificar com a dor, com o sofrimento que eles sentem, eu vou fazer isso por amor a nós, por amor a mim e a você. Ele se humilhou, ele se esvaziou, pelo contrário. E eu fui ver o que significa esse se esvaziar. Ele se aniquilou. Ele se despiu de uma dignidade justa, descendo a uma condição inferior. Ele se humilhou. Deus me ama e te ama tanto que ele se humilhou. Ele desceu um nível mais inferior do que quem ele é para alcançar a mim e a você. E nessa hora eu lembrei de uma criança. Para a gente conseguir comunicar e alcançar o coração de uma criança, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa abaixar o nível dela. Olhar nos olhos dela. Porque assim a gente vai entrar nos olhos dela e alcançar o coração dela. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele era grande, ele é um Deus grande, mas ele decidiu o quê? Ele se abaixou. E ele está olhando no meu e nos seus olhos, para alcançar o meu e o seu coração. Então, o que Filipenses ensina para a gente é isso. Ele te ama tanto que ele quer te alcançar. Ele te ama tanto que ele quer alcançar o teu coração. Ele quer ter intimidade. Ele quer ter proximidade com você. E ele sabia que a única forma de conquistar o coração do ser humano era se tornando inferior a quem ele era. Isso não deixou de ser quem ele é. Mas ele sabia que essa é a única forma, assim como a gente, como adulto, quando nós nos abaixamos para falar com a criança, depois nós voltamos à nossa posição. A mesma coisa foi Jesus. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Gente, Jesus jejuava, Jesus orava, Jesus chorava, Jesus ficou triste, Jesus se irava. Mas uma coisa que o Espírito Santo também ministrou no meu coração, Jesus dependia do Pai. Jesus agia movido pelo Espírito Santo. E o que isso significa para nós? Que um Deus todo-poderoso, soberano, desceu ao nosso nível para nos ensinar como nos relacionar com Ele. Ele falou assim, eu sinto o que você sente, eu tenho fome, você tem fome, eu tenho sede, você tem sede. Mas ele também nos ensina princípios, eu jejuava, eu orava, eu chorava, eu sofria, mas eu dependia do Pai. Várias vezes ele disse assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu falo tudo aquilo que meu Pai direciona a falar. Ele estava ensinando para mim e para você, que é assim que Deus quer se relacionar conosco. Ele morreu para nos trazer para esse lugar de intimidade, de proximidade com o Pai. Foi para isso que ele se humilhou, foi para isso que ele se despiu da divindade dele, daquilo que poderia impedir de nós tivéssemos acesso a ele. E ele veio para nos ensinar isso. E ele não se importou, sabe por quê? Porque havia um propósito maior. Aquilo ali era muito pouco, ele se despir disso para ele. Não ia fazer muita diferença, sabe por quê? Porque ele sabia que o posicionamento dele se humilhar, dele vir e ser obediente até a morte na cruz, salvaria a mim e a você. Nos daria vida eterna, nós estávamos condenados à morte eterna. Jesus morreu no nosso lugar para nos dar vida e vida eterna. Então, a partir de hoje, eu queria que você pensasse no Natal, não mais como dia de dar presente, não que não seja problema, pode dar presente, mas isso não fosse a motivação principal, mas que fosse um dia de evangelizar. Seria o dia que a gente poderia aproveitar para fazer o maior evangelismo do ano. Sabe por quê? Porque todo mundo para nesse dia, todo mundo se envolve nesse dia. Quantas famílias tem reunidas nesse dia? Quantas familiares seu não conhecem Jesus?
que você precisa ter essa oportunidade de dizer assim, sabe o que aconteceu? Sabe por que a gente comemora o dia 25? Porque nesse dia, o Salvador veio à Terra. E aí você tem a oportunidade de evangelizar. A oportunidade de você falar de Deus. Falar que o Deus Todo-Poderoso se veio em homem e habitou entre nós. Então, a partir de hoje, o melhor presente do Natal é Jesus. Não só para nós, mas nós precisamos dar aos outros que não têm. Convide pessoas que não conhecem Jesus para passar o Natal na sua casa. Faça um culto de celebração, de adoração a Jesus, porque o aniversário é dele. Quando a gente tem um aniversariante na casa, toda aquela festa vai voltar para quem? Para o aniversariante. Então, a partir de hoje, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Vamos fazer um culto todo domingo, um culto doméstico. E aproveita a oportunidade para falar de Jesus, daquele que é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Amém? João 1:5 vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe seria feito. Nele estava a vida, e está a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não o derrotavam. Então, o primeiro ponto, um menino nos nasceu. O que isso significa? Significa que Deus veio habitar entre nós. Deus se humilhou, saiu do lugar, desceu do lugar dele para um lugar de inferioridade. Você vai lembrar desse momento. Toda vez que você vê uma criança e você precisar se ajoelhar para falar com ela, você vai lembrar que Deus fez isso para falar com você. Deus fez isso para se revelar a você. E é isso que Filipenses mostra, que um menino nos nasceu. Ele nasceu para nós. Ele não nasceu só para gerar alegria em Maria, nem só para gerar alegria em José. Ele nasceu para trazer sobre nós uma paz completa, para trazer sobre nós uma alegria completa, para trazer sobre nós uma vida eterna, para trazer sobre nós o poder do Espírito Santo para nós manifestarmos a glória de Deus. Por isso que o menino nasceu. E o segundo motivo, um filho foi dado por nós. Ele não bastava só ele vir como criança e ele ensinar a todos como se relacionar com o Pai, revelar-se ao Pai. Era necessário que ele fosse morto por nós. João 1,14 vai dizer, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele ofereceu, Ele entregou o Filho. Por isso que Isaías vai dizer, um Filho nos deu. Ele deu por nós. Ele deu para morrer por nós. O nosso pecado nos separava do Senhor. Quando Ele dá o Filho, Ele sabia que para ser um sacrifício aceitável, para que o pecado fosse perdoado, precisava de alguém com a mesma natureza. É interessante que o teatro falou sobre Adão. Quando Deus fez Adão, Adão pecou. Porque o propósito de Deus era que Adão e toda a humanidade tivessem um relacionamento eterno com Ele. Como isso não, e o pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus, Deus falou assim, a única forma que eu posso fazer isso é que o meu filho, Jesus, se torne carne. Ele seja um sacrifício vivo, morra, derrame seu sangue, é preciso um sangue inocente para que possa tirar toda a condenação de toda a humanidade. E aí Ele dá um filho. Um filho por quê? Porque havia um
um princípio para o povo de Israel, e é interessante que o povo de Israel, eles estavam entendendo perfeitamente o que Isaías estava falando. Porque o primogênito, ele tem um grande impacto sobre a família. É o primeiro homem. E o homem, ele tem um compromisso, tem uma responsabilidade. Quando Deus fez a humanidade, primeiro ele fez o homem. Porque sobre o homem há um governo, sobre o homem há uma autoridade, sobre o homem há uma unção específica de Deus para que ele governe, para que ele direcione, para que ele possa gerir tudo aquilo que Deus já fez. Ele botou Adão e Eva no Éden, que era para governar o Éden. Era para proteger o Éden. Gente, esse princípio ainda continua sobre os homens. Só que aí, o que é que acontece? A sociedade vem e tem corrompido isso. Porque a gente tem visto um desequilíbrio na questão do governo, na questão do alicerce da família. Porque isso está comprometido. A masculinidade está comprometida. Era uma alegria quando um pai ou a mãe tinha um filho homem. Essa alegria houve no coração de Eva. Deus me deu um filho homem. Por quê? É porque o homem é melhor que a mulher? Não. É porque sobre ambos existe uma unção específica para os dois caminharem juntos. Mas sobre o homem há uma autoridade específica, há um dom específico, há habilidades específicas para governo, para direcionar todas as coisas. Por isso que o profeta, ele vai dizer, um filho nos deu. E por que ele nos deu esse filho? Porque essa seria a única forma de, novamente, nós voltarmos a alinhar ao propósito original de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos inimigos de Deus. E Jesus morreu na cruz para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Amém, gente? Então, o seu nascimento, o nascimento de Jesus, foi para resgatar o povo de Deus. Seu nascimento seria uma grande alegria para Israel. A criança não seria apenas uma bênção para os seus pais, mas para o mundo inteiro. João 3,17 vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Você vai dizer à pessoa que não conhece Jesus, você vai dizer para ela assim, ó, ele veio como homem, e ele morreu na cruz, não para te condenar. Jesus não está te condenando, Jesus quer te salvar. Jesus não está te repreendendo pela vida que você leva. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer te dar um novo rumo, Jesus quer te dar uma nova mentalidade. Jesus quer restaurar a tua família, Jesus quer te curar dessa enfermidade. Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer te levar para o destino que Ele tem para você. É para isso que um filho nos deu. Nos deu para mudar a nossa história. Assim como era para mudar a história do povo de Israel, Ele também veio para mudar a minha e a sua história. Então esse deve ser o princípio do Natal, porque Jesus morreu para mudar a nossa história. Por isso que nós comemoramos. Deus deu seu único filho como oferta, sacrifício vivo, para que nós tivéssemos vida. E Ele não era qualquer um. Ele era o Filho de Deus. O próprio Deus. E eu quero abrir um parêntese aqui rapidinho. Eu comecei te perguntando pelo dia do seu aniversário. Tem muita gente aqui nesse lugar que não gosta do dia do aniversário. Eu sei que tem. Mas você precisa entender que no dia que você nasceu, foi o dia que Deus escolheu para revelar ao mundo a obra-prima que você é. Foi o dia que Deus te revelou ao mundo o propósito do homem e da mulher que Ele estabeleceu nessa terra para fazer a diferença e estar com Ele no cumprimento do propósito dEle para mudar a história da humanidade. É por isso que eu entendo, eu comemoro meu aniversário, porque eu sei que foi naquele dia. Quantas crianças no mesmo dia que eu nasci não viveu?
Eu perguntei à minha mãe essa semana como foi o meu parto. Porque foi uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração. O seu parto tem a ver com você não gostar do dia do seu aniversário. Se você foi uma pessoa desejada ou não, isso influencia o seu amor ou não pelo dia do seu aniversário. Uma certa vez eu conversei com uma pessoa que o parto dessa pessoa foi feito por fórceps. E como foi que eu descobri? A pessoa falou assim, olha, eu sinto, no sofrimento, eu sinto prazer no sofrimento. Eu me sinto realizado quando eu estou sofrendo. A primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ele como foi que ele nasceu. Porque naquele dia que ele nasceu, ele sofreu para que ele vivesse. E ele acha que ele precisa sofrer para viver o resto da vida. E se você, nessa noite, passou por um parto difícil, você sabe, mesmo se você não souber. Eu oro para que o Espírito Santo alcance a tua mente, o teu coração nessa hora e te cure. E que o seu aniversário, seja um dia de você glorificar ao Senhor, glorificar por mais um dia, glorificar pela vida que Ele te deu. Minha mãe me contou que quando eu tinha 6 meses de idade, todas as crianças tiveram uma séria infecção e elas morreram, a maioria das crianças. E eu sobrevivi. E quando eu sei dessas histórias, eu digo assim, Deus, obrigado porque eu vivi mais um ano. Deus, obrigado porque eu fiz mais um aniversário. Obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui a tua boa mão tem me trazido. Eu tenho cumprido o teu propósito. O dia do aniversário é o dia da gente se alegrar e glorificar ao Senhor. Talvez, assim como Jesus, seu aniversário não foi bem-vindo, porque Jesus não achou lugar para Maria ter ele. E ali já era um sinal de que ele seria rejeitado. Talvez esse seja o sentimento do seu coração no dia do seu aniversário. Por você não ter sido uma criança que foi desejada, que foi amada pelo seu pai ou pela sua mãe. Mas o Espírito Santo te visita nessa hora, trazendo cura sobre o seu coração. Trazendo restauração. Eu oro para que o amor do Pai te alcance. Seja você aqui ou seja você nos assistindo, que o amor do Pai te alcance. Que o amor do Pai alcance o teu coração, a tua mente, trazendo cura. Porque Jesus morreu na cruz para nos curar, para nos restaurar, porque Ele vem buscar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja curada, uma igreja restaurada, e nós somos a igreja dEle. E é interessante que naquele momento, onde Maria e José não tinham onde ter Jesus, e vai para uma estribaria ter Jesus, onde ficavam os animais comiam. Aquela era a realidade humana de Jesus. Mas, num lugar muito distante, haviam magos que viram a estrela. E aí, o que é que os magos fazem? Vão procurar. Olha, nasceu o rei dos judeus. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Filha, a realidade humana de Jesus naquela hora talvez não fosse tão agradável para Maria e para José, nem para Jesus. Uma criança nascer no lugar daquele. Mas os magos chegam com presentes, dizendo assim, olha, a terra não determina o que a eternidade estabeleceu. Ele pode não ter lugar para ele nascer, mas ele não deixa de ser rei. Ele não deixa de ser Deus. Não importa como foi a sua gestação. Não importa como foi o seu nascimento. O que o Espírito Santo te diz nessa noite é que a eternidade estabeleceu sobre a sua vida. A realidade terrena não compromete. A realidade terrena não impede. A realidade terrena não muda. E o propósito que Deus tem para mim e para você vai se cumprir.
Aquela enfermidade, quando eu tinha 6 meses de idade, não me matou. E eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não importa o que eu passei, importa é quem eu sou hoje, importa o que Ele tem feito hoje. Não importa se naquele dia Jesus não achou lugar para Ele nascer, importa que Ele é rei, importa que Ele sobreviveu, importa que Ele cresceu em estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Com 12 anos pregou, com 12 anos começou a cuidar das coisas do Pai, com 33 anos Jesus começou o seu ministério, dependendo do Espírito Santo, agindo por meio do Espírito Santo, e Ele morreu na cruz para salvar a mim e a você. É por isso que o Natal existe. Esse é o verdadeiro significado do Natal, e nós precisamos mudar a cultura do Natal. Nós precisamos revelar ao mundo essa preciosidade do significado do Natal. Porque o mundo está sedento disso. Está sedento dessa verdade. Está sedento por conhecer esse Jesus. E o último motivo: o governo está sobre os seus ombros. Mateus 2:1-2 vai dizer: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente para Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O que é que ele ensina para nós? 25 de dezembro é dia de nós adorarmos ao Senhor. É dia de nós nos prostrarmos diante dele, nós reconhecermos a soberania, o governo dele sobre a nossa vida. E eu vou só dizer rapidinho aqui para vocês o que significa o presente que Jesus ganhou. Que naquele dia estava dizendo que essa era a identidade dele. Ele ganhou mirra, composto usado para embalsamento. Fazia referência ao sacrifício de Jesus e à sua ressurreição. Ele ganhou ouro, que representa a realeza de Jesus Cristo, ressaltando o fato de que ele era rei. Ele era o Messias, ele era o enviado do Pai, ele era a manifestação do Deus Todo-Poderoso na terra. Ele era a salvação do mundo, ele era o resgate, ele era aquele que resgataria a mim e a você do domínio do pecado. Era isso. Incenso usado nos templos era um presente exclusivo aos sacerdotes, reforçando assim a divindade de Jesus. E eu te pergunto: se Jesus estivesse aqui, como um bebê, igual naquele dia, qual seria o seu presente? O que você daria para ele? Sabe por que os magos trouxeram ouro, incenso e mirra? Porque eles tiveram uma revelação do próprio Deus para afirmar a identidade de Jesus. Eu só posso dar para Jesus o presente na medida do que eu o conheço. Se Ele é Senhor na minha vida, eu vou dar para Ele a minha melhor adoração. Se Ele é apenas meu provedor, eu vou dar para Ele sacrifícios daquilo que eu tenho. Como você o conhece, vai determinar o presente que você vai oferecer para Ele. Ou será que nessa noite você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Como aquele que te fez, que desceu no ventre da tua mãe, mesmo quando você ainda não entendia, mesmo antes de você ser gerado, você já estava nele. E você entendeu que Ele é o dono da sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é que te deu vida, você dá tudo para Ele.
Qual é o seu presente hoje para Jesus? O que você tem para entregar a Jesus hoje? Aqueles magos levou ouro, incenso e mirra. Ainda não havia uma manifestação mundial de quem Jesus era, mas hoje existe. Ele te alcançou, Ele morreu por você, Ele colocou dentro de você o Espírito Santo. O que você entregaria para Jesus hoje, o que você entrega? Feche seus olhos e comece a pensar nisso, não olhe para mim. Isso é o próprio Jesus, está perguntando para você. Feche seus olhos, imagine que Ele está aqui, porque Ele está. Deixe que o Espírito Santo toque o teu coração nessa hora. E Ele se revele a você, revele o quanto você o conhece. Revele aquilo que está no teu coração, e Ele está dizendo assim: filho, o que você me entrega nessa noite? Filha, o que você me dá de presente nessa noite? É a sua vida, é a sua família, é o seu trabalho, é o seu sonho. O que você me entrega nessa noite? Hoje é o meu aniversário. Hoje é a pessoa especial. Hoje é um dia memorável. Quando você vai ao aniversário, você fica pensando: o que é que eu vou dar àquela pessoa? O que é que ela merece? O que é que Jesus merece de você nessa noite? Pai nosso no céu, santo é o teu. Enquanto o louvor canta, eu te convido a você começar a orar no seu lugar. Teu reino Comece a dizer quem Ele é. nos ramos, Porque o que mais agrada o coração de Jesus é a nossa adoração. que seja Mas adore com palavras, adore falando quem Ele é para você. terra Declarando quem você considera que Ele é. no céu. Porque o profeta Isaías, ele vai dizer que não só o governo estava sobre ele, mas ele diz: o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deixa o céu. À medida que você revela e declara quem Ele é para você, Ele vai alcançando o teu coração, Ele vai mudando a tua história, Ele vai mudando a tua identidade. Quando o profeta falou que Ele era maravilhoso, conselheiro, o profeta estava dizendo que Ele era admirável. E não só isso, Ele estava restaurando a espiritualidade do povo, porque um conselheiro maravilhoso é fonte infalível de orientação. Ele estava dizendo que Ele era cheio de sabedoria inesgotável. Ele estava dizendo que Ele era a verdade, o caminho e a vida. Aquele que ia direcionar para o caminho certo. Por isso que era o maravilhoso conselheiro. Então o povo estava comprometido. Havia uma confusão espiritual. E o profeta estava declarando restauração espiritual. Deixa o céu. O profeta também vai dizer que o nome dele era Deus forte, um governo inabalável, que contém todo o poder, toda a soberania. O profeta estava declarando uma restauração política. O profeta estava declarando: vocês querem um governo inabalável? Ele já chegou, ele já está no nosso meio, ele já vive. E quando o profeta diz que Ele era Pai da eternidade, Pai cuida, Pai protege, Pai dá destino, Ele estava declarando a cura por falta de paternidade, gerando
essa falta de paternidade gerada pelo pecado de Adão e Eva. Ele estava declarando restauração de filiação, restauração de identidade, através da morte de Jesus na cruz. Ele estava restaurando toda a injustiça profunda que o povo estava sentindo naquele momento. Mas não só isso, ele vai dizer, ele é o príncipe da paz. Um reino que é estabelecido eternamente com paz, com saúde, com harmonia, com justiça. Ele estava restaurando a esperança do povo. Porque o povo estava sem esperança. O povo estava sem governo. E o povo estava se sentindo oprimido e destruído. Ele falou assim, não. Chegou o rei. Chegou aquele que muda a história, aquele que muda destino, aquele que muda a realidade. Então Natal deve ser o dia que nós venhamos de forma intencional, de forma intensa falar sobre Jesus. Ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, que 25 de dezembro não é o dia para a gente estar ganhando presente, é o dia para que a gente dê para o outro o presente que a gente tem, que é Jesus. Que é a vida eterna, que muda a história, muda a realidade, muda destino. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Esse é o verdadeiro significado do Natal. E nós precisamos entender isso e viver isso profundamente e proclamar aos quatro cantos dessa terra: Jesus nasceu. Será que você pode dizer isso comigo? Jesus nasceu, vive e reina, não só entre nós, mas dentro de nós. E eu, a partir de hoje, entendi que o verdadeiro sentido do Natal é dizer para o mundo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Glória a Deus! Eis a tua igreja, Pai. Eis a tua igreja, Senhor, comemorando o teu sacrifício, comemorando a tua vinda, comemorando, Jesus, quem tu és, quem tu és. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Essa noite nós recebemos essa palavra tão especial, palavra tão linda, uma palavra direta de Deus para os nossos corações. Eu hoje pela manhã estava lendo um texto, eu quero só frisar 3 coisas nesse texto para que nós possamos fechar esse culto. Em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11 diz assim: um anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, e que será para todo o povo. Meu Deus, quando eu li esse texto, e ele disse: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ei, nós estamos aqui hoje celebrando uma data que mudou a história da humanidade.
Antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui nesse texto de Lucas capítulo 2 está nos dando 3 informações. Não tenha medo, porque eu tenho uma notícia. E essa notícia é boa e é para todo mundo. Não é só para você, não é só para você, não é só para quem nasceu no Brasil, quem nasceu em Portugal ou quem nasceu na Angola. É para toda língua confessará, todo joelho dobrará, todo reconhecerá que Ele é o Senhor. E Ele diz, Ele é o Salvador. Essa notícia é boa, ela veio carregada de alegria, ela é para todo mundo, e ela é uma notícia de salvação. E nessa noite eu queria que você colocasse assim a mão no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como quem do seu lado chegou aqui, mas nesse momento eu não posso deixar você ir embora sem te dar 2 oportunidades. A pastora Josileide terminou aqui lhe perguntando: que dia é este para você? O que este rei, este Senhor, Ele merece de você? Talvez você não tenha mirra, talvez você não tenha incenso, talvez você não tenha ouro, mas a única coisa que você tem é a sua vida. E eu quero lhe dizer que é suficiente para Ele, a sua vida, para tudo que Ele precisa fazer na sua vida. Portanto, neste momento eu quero dar 2 oportunidades. A primeira é, preste bastante atenção. No dia do nascimento de Jesus que nós comemoramos, no dia do Natal, isso será um marco na sua história, na sua vida, na sua jornada. Eu quero te dar 2 oportunidades. A primeira é, você que nunca disse assim: Jesus, eu não sabia que você era tudo isso. Eu não sabia que você era conselheiro, era Deus forte, era Pai da eternidade, era Príncipe da paz. Tudo que eu preciso hoje é de paz. Eu não sabia que a alegria que vinha através do Senhor é uma alegria que nunca mais acaba, porque é uma alegria verdadeira. Eu não sabia que essa oportunidade era para mim também. Eu pensava que era só para aqueles que se dizem santos, se dizem perfeitos, aqueles que nunca tiveram problemas na vida, aqueles que nunca erraram. Eu pensava que era só para eles, mas hoje eu aprendi que o Senhor veio para todos. E por isso hoje, independentemente das minhas falhas, independentemente da vida que eu vivi até hoje, eu quero entregar a minha vida, eu quero reconhecer que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu quero reconhecer que o Senhor é o único e suficiente Salvador. O Senhor é a única fonte de alegria, a única fonte de salvação. O Senhor é o único caminho, e eu não conheço outro caminho, eu não conheço outra verdade, eu não conheço outra fonte de vida a não ser esse Senhor Jesus que eu conheci aqui hoje. E eu quero entregar a minha vida, eu quero declarar esse amor por esse Jesus. Se você nunca disse isso para Jesus, e você quer dizer hoje, do dia do aniversário dele, eu quero lhe dizer que isso vai ser o maior presente seu para ele, mas também será o maior presente que você pode ter na face da terra. Basta você só levantar onde você está, a sua mão direita. Você que quer falar assim: Senhor Jesus, eu nunca falei, mas hoje eu quero falar: Senhor Jesus, eu reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Basta você levantar a sua mão direita bem alto, levanta bem alto assim, bem alto, bem alto, bem alto. Basta você levantar a sua mão, pode levantar, levanta bem alto assim, bem alto, bem alto. Levanta bem alto assim, bem alto, que eu preciso ver você, que eu quero orar por você. Aonde você está? Aonde você está, só levanta a sua mão. Nós já temos algumas mãos levantadas. É só você levantar a sua mão assim, que nós queremos orar por você. Fique com a sua mão levantada. A segunda oportunidade que eu quero te dar nessa noite é para você que um dia já fez essa oração. Você já andou nos caminhos do Senhor,
talvez hoje, você ouviu aqui que ele nasceu num lugar sujo. E talvez é assim que você se sinta. Eu não sinto digno de me reconciliar com o Senhor. Eu já fiz muita coisa, errada. Eu quero lhe dizer que o melhor lugar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é numa manjedoura nascer. Portanto, não se preocupe. Talvez você um dia já andou nos caminhos do Senhor, mas hoje você quer se reconciliar com Ele, você quer renovar a sua aliança com Ele, você quer falar assim: eu não largo mais essa fonte de vida, eu não largo mais essa alegria, eu não largo mais o príncipe da paz, eu não largo mais o Deus forte, eu não mais largo o conselheiro, eu não mais largo Ele, eu quero renovar a minha aliança com Ele. Levanta a sua mão direita bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto assim, ó. Eu quero orar por você também. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Levanta assim bem alto, bem alto. Aonde você está? Aonde você está? Temos algumas mãos levantadas. Temos algumas mãos levantadas. Você que levantou a sua mão. Você que levantou a sua mão. Eu quero te pedir um favor para nós acabarmos já. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, rapidinho, rapidinho. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, sem receio nenhum. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, vem, 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 vem. Vem, se tiver alguém lá atrás, vem, 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 pode vir, pode vir. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Pode vir, pode vir. Com alegria. Você que quer declarar esse amor a Jesus, você que quer entregar a sua vida para Jesus, pode vir, pode vir. Não tenha receio nenhum, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. O governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele. Olha, vire para essa pessoa que está do seu lado, pega a mão dela assim. Olhe para a pessoa que está à sua direita e para a sua esquerda e pergunte assim para ele assim: você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Se ele disser assim, não, pergunta para ele: você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Se ele falar que sim, pode trazer ele aqui. Vem com ele, vem com ela. Não tenha receio, não tenha receio. Seja boca de Deus aí na vida dessa pessoa. Pergunte para ele. Vai ser o maior presente que você vai receber na sua vida no dia do aniversário de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Se você não perguntou, pergunta. Isso é uma direção de Deus. Se você não perguntou, pergunta. Meus dias, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Esse dia é tão especial. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado assim: você um dia já conheceu Jesus? Você quer se reconciliar com Ele? Você que se sente fora dos caminhos do Senhor, você quer renovar a sua aliança com Ele? Pergunta para essa pessoa aí. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial. Essa pessoa precisa reconhecer isso.
Se essa pessoa quer reconhecer, traz ela aqui à frente, nós vamos orar por ela. Nós vamos orar por ele, nós vamos orar por ela, nós vamos orar pela sua família, nós vamos orar pela sua casa. E hoje você vai sair daqui completamente transformado, cheio de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Que dia maravilhoso. Grava esse dia na memória de vocês. Hoje é Natal, o dia do Salvador. Esse dia precisa estar marcado. Amém? Precisa estar marcado na vossa vida. Nós vamos agora fazer uma oração e eu preciso que você repita comigo. Toda a igreja vai repetir em voz alta, ok? Se existe alguém em casa também que entregou a sua vida para Jesus ou que decidiu renovar a sua aliança, repita essa oração conosco também. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa-me todos os pecados que eu cometi até aqui. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A Bíblia diz que neste momento está havendo uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Nós não podemos deixar de ter festa na terra. Tem que haver festa na terra também. Então eu vou, olha aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Tem que olhar para mim agora, não pode olhar para trás não. Eu vou contar até 3. No 3, vocês vão olhar para trás, ok? Que eu quero vos apresentar algo muito especial. Nós já estamos preparando uma festa. Olha, uma festa bem bonita, olha. Siga essas orientações aqui, porque hoje é dia de luz. Hoje a maior fonte de luz nasceu. Hoje é o dia da maior fonte de luz. Então eu vou contar até 3, tá bom? Então no 3 vocês vão virar para trás e algo novo vocês vão conhecer. Pode ser assim? Festa. Tem festa aqui ou não tem festa? 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor. Cante isso para essa pessoa que está do seu lado. Olha para ele e fala com ele. Tu de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ter glória a Deus, pode ter aleluia. Isso, vamos celebrar. Jesus, vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: já te dei Feliz Natal hoje? Fala para ele: se você não sabe, Jesus nasceu, Jesus está vivo, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, olha para mim aqui, preste bastante atenção.
você precisa ir para casa pensando em tudo aquilo que você viveu neste culto. Se você reparou, este culto ele foi intencional, para adorar, para celebrar e para dar toda a honra e toda a glória àquele que é digno de recebê-la. E neste momento, eu vou estar orando, e nós vamos terminar este culto adorando ao Senhor com 2 louvores. Você que quer ficar aqui adorando, pode ficar. Você que quer ir embora, sinta-se à vontade. Mas nós vamos terminar aqui hoje adorando ao Senhor com muita alegria mesmo. Amém? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este culto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós reconhecemos o propósito de Deus através do Senhor Jesus, que é para que nós pudéssemos ser salvos, vivêssemos em liberdade e para que tenhamos vida eterna, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela companhia, obrigado pelo socorro bem presente. Obrigado, Pai, pelo amor exercido naquela cruz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, continuará fazendo para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Todo louvor, toda honra e toda glória será sempre dada ao Senhor Jesus, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos o resto de semana, Pai, o resto de dia, sempre adorando ao Rei dos Reis e Senhores dos Senhores e celebrando o nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E em nome da nossa igreja, para todas as famílias, um Feliz Natal. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Você que está em casa, você não pode parar de adorar. Eu não estou terminando o culto. Eu estou apenas me despedindo de você, dizendo que Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é a nossa fonte de salvação, é a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de tudo. Portanto, Ele merece toda a honra, Ele merece todo louvor e toda adoração. Eu abençoo você, abençoo a sua casa, abençoo a sua família e te desejo um Feliz Natal. Que Deus abençoe você. Continue adorando conosco igual a igreja está adorando. Deus abençoe você.